Monique Cabral, 12h40 é com você. Então bora falar de todos os destaques do esporte. Final de semana foi de rodada de Brasileirão e a gente já confere os melhores momentos. O Grêmio venceu o Bahia por 1-0. Luiz Soares marcou o único gol do duelo no segundo tempo. Bessosi fez a jogada e serviu o centroavante, que com um toque de canhota estufou as redes. Em Clássico Mineiro, América e Atlético ficaram no 1-1. Os gols só saíram depois do intervalo. Primeiro veio quando o Juninho ficou com a sobra na área e cruzou. Gemerson desviou contra o próprio Patrimônio, mas Mastriani conseguiu tocar para as redes. Poucos minutos depois, Pavão recebeu de Saravia e tocou para Paulinho empatar o duelo. O Palmeiras derrotou o Atlético Paranaense por 1-0. O gol saiu aos 5 minutos, quando Rafael Veiga conseguiu bom passe para Endrick. O atacante mandou com categoria e encobriu o goleiro Bento, garantindo assim os 3 pontos para a equipe paulista. O Internacional venceu o Cruzeiro por 2-1. Maurício de perna esquerda abriu o placar. Na etapa final, Wanderson invadiu a área e ampliou. E no finalzinho, Bruno Rodrigues foi derrubado na área do Inter e ele mesmo cobrou o pênalti e diminuiu a diferença no marcador. O Bragantino ganhou do Corinthians por 1-0. O gol do jogo foi marcado por Elinho, que acertou um lindo chute de fora da área, um golaço. O Flamengo derrotou o Fortaleza por 2-0. Pedro estufou as redes depois que Pulgar deixou corta-luz para o camisa 9. No fim do jogo, Luiz Araújo, em jogada parecida com o gol de Pedro, marcou o segundo e assim fechou a conta. O Goiás venceu o Coritiba por 1-0. Um confronto direto contra a zona de rebaixamento. O Esmeraldino foi melhor e garantiu a vitória com um gol de Guzo, que aproveitou o rebote em contra-ataque. Depois desses jogos, a tabela de classificação ficou assim. Botafogo na liderança com 59 pontos, mesma quantidade de pontos do segundo colocado Palmeiras. Mas calma, botafoguenses, que o Botafogo ainda tem 2 rodadas atrasadas, então ainda pode se distanciar um pouco mais. Na terceira colocação tem o Bragantino com 58 pontos e o Grêmio na quarta colocação com 56. Na parte de baixo da tabela, a gente tem o América Mineiro na última colocação, na lanterna, com 21 pontos, o Coritiba na 19ª com 23, Vasco 34 pontos e Goiás 35. Vale lembrar que hoje ainda tem Vasco e Botafogo e Santos e Cuiabá. Então, ali a parte de baixo pode ter mudanças. E é claro que a gente atualiza amanhã vocês de tudo o que aconteceu nesses duelos. E olha, teve confronto direto na Série B. Avaí viajou até Campinas para enfrentar a Ponte Preta. Em duelo direto contra o rebaixamento, o Avaí se deu melhor e venceu a Ponte Preta por 1-0. O time catarinense começou a partida indo para cima e só não abriu o placar porque Kaique França fez grandes defesas e ainda contou com a trave para segurar o 0 no placar. Se Kaique França foi o grande nome do primeiro tempo, Igor Bom fez a diferença depois do intervalo, com boas defesas. E o lance que mudou o jogo foi quando o Wellington mandou o cruzamento perfeito para Jean Lucas, que só completou nas redes. E depois dessa partida, a equipe catarinense pode se considerar com um pezinho na Série B do ano que vem. Olha só como é que tá a tabela de classificação da Série B. O Criciúma tem um jogo a menos, joga na terça-feira, então tá na 6ª colocação com 57 pontos. Agora, se vencer, pode voltar ali pro G4 e talvez galgar ali a vaguinha para a Série A do ano que vem. Já o Avaí, com essa vitória, tá na 13ª colocação com 42 pontos. Então, como eu falei, já tá com aquele pezinho na Série B. Com mais 3 rodadas, só depende dele mesmo. E lembrando que a próxima é com o Sampaio Correia. Então, se vencer, já está garantido na Série B do ano que vem. A Chape tá com um jogo a menos, mas tá ali, na zona de rebaixamento, na 18ª colocação com 33 pontos. Faltando 4 partidas, a Chapecoense tem que se espertar. E agora a gente fala de Libertadores da América, que chegou ao fim nesse final de semana. Fluminense e Boca Juniors fizeram valer o clássico entre Brasil e Argentina e proporcionaram um verdadeiro espetáculo. Por isso, Flávio Vinick acompanhou tudo de pertinho e mostra pra gente agora. Horas antes da partida, eles já extravasavam fora do estádio. Vamos, Licores!
aqui em 2008. Foi muito sofrido para nós, mas hoje é nossa redenção aqui nesse lugar. Já tô 5 dias já sem dormir e tentei dormir hoje para acordar mais calmo. Tô cheio de olheira, mas vamos para cima porque nós vamos conquistar a glória eterna. E como eu falei desde o início, o craque da Libertadores é o Germancão. A espera deles acabou. O Fluminense conquista a Libertadores pela primeira vez. É o título mais importante da história do clube. E esses tricolores tiveram o privilégio de ver isso de perto aqui no Maracanã. Depois de esperar 15 anos, o Fluminense Futebol Clube é campeão da América! Nós somos campeões da América! Parabéns pro Fluminense, campeão da Libertadores da América de 2023 e agora leva esse título inédito para casa. Ou melhor, o título fica em casa. E lembrando que o técnico Fernando Diniz comanda a seleção brasileira, então nem deu tempo de festejar muito, porque hoje já tem convocação para os próximos jogos das eliminatórias da Copa do Mundo. Será que vai ter nome novo na lista? A gente te conta terça-feira. E nessa semana também tem Champions League. Amanhã tem Milan e PSG e o João Venturi já está na Itália. Buongiorno a tutti! A equipe do SBT já fala aqui do estádio San Siro. Estamos no esquenta para mais uma rodada da fase de grupos da UEFA Champions League. Vem por aí Milan e Paris Saint-Germain. Uma segunda-feira com uma programação bem recheada. O Milan já fez a sua última atividade antes desse duelo, foi lá no CT e daqui a pouco, por volta de 1h30 da tarde, horário de Brasília, está previsto aqui no estádio um treino de reconhecimento de gramado do PSG e na sequência teremos as entrevistas coletivas. As duas equipes que chegam em momentos completamente opostos, realidades bem diferentes. Vamos começar com o time da casa, o Milan. 3 jogos até agora na fase de grupos, não venceu uma partida sequer e pior do que isso, não marcou um golzinho até agora. Vem deixando a desejar, não vive um bom momento, perdeu no final de semana aqui mesmo para a Udinese pelo Campeonato Italiano, já são 4 jogos na sequência sem saber o que é vencer. Precisa dar uma resposta para o torcedor se quiser permanecer com vida nessa atual edição da UEFA Champions League. Momento completamente diferente do Paris Saint-Germain, que são 5 jogos seguidos saindo de campo comemorando a vitória. E mais do que isso, o PSG é o líder deste grupo, considerado o mais difícil do torneio, o grupo da morte. E o PSG sabe que se vencer aqui nesta terça-feira, se levar 3 pontos para Paris, deixa muito bem encaminhada a classificação rumo às oitavas de final. Promessa de jogaço nesta terça-feira, a partir de 4h45 da tarde, a gente abre a transmissão direto daqui do San Siro, com mais esse jogaço agora entre Milan e Paris Saint-Germain. Um abraço, pessoal. Arrivederci. Abraço, João. Então amanhã tem Champions League aqui na tela do SCC SBT e é claro que a gente traz todos os destaques já no SCC Esporte. Com certeza, Dom. Era isso por hoje? Por hoje era só, mas amanhã tem muito destaque, viu? Com certeza. A gente espera amanhã, tá? Até mais.